This my shit. All the girls that be like this. Ready for this. She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Estamos aqui para mais uma. Fofoquinha! E na verdade não é tão animada assim, ela é meio... É meio tenso. Meio não, é bastante, né? Na É um verdade. alerta, na verdade. É Sim. uma história necessária para ser contado. E você já vai entender o porquê. Sim. E a nossa convidada de hoje é uma amiga muito querida. Ai, Marcos, coloca a foto dela aqui nas redes sociais. Eu acho que é uma amizade... Até hoje, a gente nunca se viu pessoalmente. Somos É amigas há verdade. 3 anos. Verdade. Que absurdo, Ela é né? muito querida mesmo. Sim. E se vocês não conhecem, ela é a Yas! YSM.psicologia. Sigam ela nas redes sociais também. Mas vamos Vamos de lá. história. Vamos de Então- história? Então corta pra mais uma história de voz. Bom, essa história começa quando a Yas era adolescente. Então, Jovem. você sabe aquela... Não sei, é porque você viveu isso, mas 14, 15 14, anos. 15 anos, você vai pras festinhas e tudo Como mais. que se chamava esse... Matinê. Eram os matinês. Você nunca foi pra matinê? Ah, que eu não chamava matinê, né? Ah, o cara do Marcos. Gente, era claramente matinês. Ah, é porque eu sou velha. Você não é... Não, mas você nem fala isso, Bianca, vai. Os matinês. Tradução livre. Festinhas de jovens. Festas de Não, é porque festas que menores de idade podem ir, gente. Eu ia pra algumas. Menos de 17 anos, né? De verdade. Mas podiam pessoas também maiores de 18 anos, e enfim. E aí ela ia muito com as amigas dela, sempre se divertiam e tudo mais. Só que teve um dia que, assim, ela começou a perceber que tinha uma coisa meio estranha. Sim. Porque tinha um cara ali sempre perto delas. Um cara mais velho, né? Sim. Bem mais velho. Sim, um adulto ali. E elas com 14, 15 anos, Menor de idade, menor de gente. idade, sim, dançando. Só que elas se sentiram angustiadas, elas não sabiam o porquê. É. Mas elas se sentiram E assim, angustiadas. pra 14, 15 anos, eu acho super normal não saber o porquê que você tá sendo introduzida ao mundo. Ao mesmo tempo que, como que isso é importante a gente começar a discutir e falar sobre isso, para que essas jovens percebam que sim, existem comportamentos ali que não são adequados. ok, é. E é por isso que é importante a gente falar sobre educação sexual. E tudo que envolve educação Educação sexual sexual. é surreal. E Sim. aí ela estava lá com as suas amigas e elas já tinham ido pra outras matinês, já tinham experienciado outras festas jovens. Sim. Então, tipo, não era uma super novidade, mas nessa noite ela achou estranho porque a amiga dela tava com uma saia e uma saia ok, normal, que vai em festa. E ela reparou que tinha um cara reparando na saia dela. Mas assim, Sim. esquisito, Sim. creepy. E aí elas começavam a andar pra um lado, esse cara seguia, andavam pro outro, esse cara seguia. E elas sentiram essa angústia. Só que nenhuma delas conseguia dizer o porquê dessa angústia. Elas só sentiam que tinha algo de estranho ali. Então, foi aí que elas começaram a se mover, falar e tudo mais. A Yas puxou essa amiga dela, se protegiam. E como que é bonito isso, né? Assim, a gente tá em Importante. rede, a gente tá junta. É que nem em carnaval hoje em dia, a gente tá lá Tem que se tá segurando, mesmo. falando Tem assim, que tá ô, mesmo. sai daqui, você tá incomodando essa mina. Enfim. E ela conta que elas, naquela época, não foi conversado sobre isso entre elas. Foi só estranho. E acho que é isso, assim. Foi violento. E não sabia isso por quê. Ai. Até que elas cresceram. E hoje, com seus 26, 27 anos, elas entenderam o que aconteceu ali, né? E o que aconteceu, Bia? Ela tava sendo aliciada, na real, né? Então, assim, aquele cara ali tava passando sempre por elas, tava tirando foto delas, tava tentando olhar a bunda da menina. E naquela época, como elas não sabiam nomear o porquê aquilo ali tava sendo desconfortável. Mas hoje elas não conseguiram entender que isso foi uma violência. O que elas viveram foi uma violência, É né? mesmo? E é evasivo demais. Então eu fico vendo que pra uma criança, que é adolescente, né? De 16 não, menor que isso, 13, 14, 15 anos. Gente, surreal isso tá acontecendo, surreal. Sim. A pessoa fica sem entender. Primeiro Sim. é isso, né? Tipo, uhul, vida adulta, mas peraí, o que tá rolando? Será que isso é normal? Porque vai que a pessoa acha que é normal. Adolescente que tá vivendo isso pela primeira vez fala, nossa, é normal. É assim que eu me vejo sendo desejada pelas outras pessoas. Sim. Então eu quero mais. Gente, isso pode ser muito perigoso. Foi muito interessante, foi elas confiarem no instinto delas. Sim. Né? E ainda mais por Na serem- intuição delas, Ainda né? mais por serem tão jovens, né? Às vezes acha que é besteira, que é normal. Sim. E isso foi muito legal mesmo nessa história. Sim, que elas estarem ali unidas e falarem assim, tem algo estranho, a gente não sabe o que é e a gente não vai permanecer aqui.
E na vida adulta, agora, elas comentaram e falaram assim, vocês lembram daquilo? E elas teriam uma conversa sobre isso, sabe? Honesta. E ainda, eu acho que isso também é muito importante. Poder nomear as coisas. Poder dar nome aos nossos desconfortos. Poder estar cercada de pessoas que a gente pode confiar. Sim. Né? E falar sobre isso. E cada vez mais percebo que a gente está podendo fazer isso. As meninas mais novas estão se conscientizando disso. Nossa, é muito diferente. O jeito que as pessoas dessa idade se comunicam hoje, veem o mundo hoje. Eu fico muito feliz de ver que tá mudando. Ao mesmo tempo que tem muitas formas de se atualizar essas violências. Então, por exemplo, gente, por que vocês acham que é tão valorizado assim, tão curtido assim, vídeos do TikTok das meninas de biquíni? Porque é uma nova forma das pessoas estarem ali objetificando o corpo de mulheres, estarem... E ao mesmo tempo, assim, nada contra vídeos de biquíni, mas é um fato, realmente. Sim. Até a divulgação. Mesmo o TikTok boicotando, Sim. né, por conta de ser biquíni e tudo mais, mas tem mais visualização, então... Não, e é isso, assim, o quanto que, na verdade, só é valorizado dessa forma porque tem uma questão patriarcal. Uhum. Né? E a gente tá falando isso do biquíni, mas independente da roupa, a gente é a todo momento ali levado a ser violado até hoje, né? Sim. Então acho que é muito importante a gente falar sobre isso, a gente compartilhar essas informações, falar com amigas, sentir a vontade pra falar, pô, tem algo ali, tem alguma não achei coisa. legal, não me senti confortável. Sim. E a gente escutar também nossos amigos e falar, não é coisa da sua cabeça. Não, e acho que também, até como primas mais velhas, irmãs mais velhas, mães, tias, é importante atentar, não é uma conversa super divertida de se ter com a pessoa, mas é importante. Eu lembro da minha mãe conversando comigo sobre essas coisas. Então... Na escola, enfim, é importante que a gente fale isso em todos os lugares, tá? E que a gente compartilhe essas informações. Infelizmente, a gente, desde a infância, a gente tá num lugar perigoso. Se você viu um negócio que tá tendo no TikTok de uma mãe que tá compartilhando vídeo de uma criança, uma menininha, 2 anos. E tá todo mundo falando, tipo assim, tem que problematizar. Cara, eu e o Marco assistiu o vídeo, é muito desconfortável, porque pra quem é aqui, a gente olha o TikTok e fala assim, bonitinha, menina, fazendo as coisas do dia a dia. Mas começaram a perceber que os comentários e os salvamentos lá estavam estranhos. Porque toda vez que essa mãe compartilhava essa menina acordando ou indo dormir, tinham mais salvos. E ela de pijaminha, 2 anos. De pijaminha, tinham mais salvos e mais compartilhamentos. Mais comentários. Falando, mostra mais dela dormindo. Boa noite. Não. Começaram também a gostar muito de vídeos em que mostravam bastante o pé dela. O pezinho da criança. Que as pessoas falam, mostra mais mesmo o pé. Ela comendo, ela tomando picolé, pirulito, não. As pessoas falam, mostra mais ela comendo. Gente. Elas, comendo chocolate, sujando e lambendo, tipo assim, fazendo coisas Criança. assim. Criança. Bebê. Gente, criança, eu juro. É angustiante ver os negócios. Nossa, é nojento. E a mãe continuava compartilhando isso. E fazendo cada vez mais sobre isso. Então, assim, Nossa, precisamos... como é que essa criança vai crescer, né? E a gente precisa falar sobre isso, sabe? Teve caso daquela menina que foi pro Masterchef, criança. Mano, tava cozinhando, as pessoas ficavam... se for consentido, então não é pedofilia. Sabe? Então, vivemos sim uma cultura que é marcada por caras que são pedófilos, são caras... E não é porque eles nascem dessa forma, porque também não é uma doença. É cultural. É cultural. Por qual motivo as mulheres são ensinadas então sempre estarem depiladas, terem um rosto bem lisinho, nananã? Por quê? Espera que a gente tenha um lugar ali ainda. Se a gente for ver várias pessoas se vestindo de forma bem infantil. Infantilizada, é verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado e precisa falar sobre isso, os perigos que a gente tá. E qual é uma das formas mais úteis hoje, infelizmente, para além de políticas públicas que, né, tá no nosso controle da gente exigir, mas enfim, né, vai muito além disso. Qual é a nossa forma da gente conseguir se proteger hoje em dia que a gente pode fazer a nossa parte? Falando sobre isso. Divulgando informações. E se cercando de mulheres, sabe? Que a gente possa cercar as outras mulheres, que a gente possa se cuidar, que a gente realmente possa acolher as outras mulheres que estão vivendo isso. E realmente falar, validar o que elas trazem. Eu acho que a história da Yas é muito uma atenção, né? Pra você retomar o cuidado que ele tá por aí. Foi na época da Yas, mas isso acontece todos os dias. Não é só sexta-feira e final de semana, são todos os dias. Sim. E eu acho que é uma história importante. Se você também tiver uma história assim que
Pode ser um tema mais delicado de se tratar, mas que seja importante também, igual outros temas que a gente já abordou aqui, é só mandar pro nosso e-mail. E realmente vai ser uma história muito importante de se contar. Não só divertida e tal, fofoquinha, mas vai ser muito importante de contar. A gente precisa falar sobre isso, né? Então, que aqui seja um espaço também de falar, gente, isso acontece, não foi coisa da sua cabeça, realmente. E validar, né? Sim. Realmente ser ouvida e conseguir falar. Então é isso. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente. No pod.mulherdevoz nas redes sociais ou no e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com. Um beijo, tchau.